Você já clicou naquele anime novo, super hypado, com uma premissa incrível, mas os primeiros 30 segundos o personagem parece um robô de madeira, andando, os fundos são pinturas em paint, e a cena de ação deu vontade de fechar os olhos? Pois é, amigo, a gente vive em uma era de contrastes brutais. Hoje eu vou provar que, muitas vezes, as animações de um anime de 20 anos atrás são muito melhores do que produções que saíram ontem. Vamos mergulhar fundos nessa polêmica e desvendar junto 5 animes novos com animações que pecaram e muito, e 5 animes antigos com animações que são considerados obras-primas. Se você se considera um verdadeiro fã de anime, esse vídeo é uma aula obrigatória. Não vai sair daqui da mesma forma, pode apostar. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é o papo daqueles que acende o fórum do Twitter, o grupo do WhatsApp de uma vez só. O que é a qualidade de animação? A gente cresceu ouvindo que antigamente que era bom, mas será que isso é saudosismo ou existe uma base técnica real por trás da sensação? O cenário atual da indústria de animes é complexo. A demanda por conteúdo é absurda, os tempos estão superlotados, os prazos são muitas vezes impossíveis e isso gera uma pressão desumana sobre os estúdios e principalmente sobre os animadores. Os resultados, muitas obras estreiam inacabadas com episódios cheios de cortes, de esquinas, desenhos inconsistentes e uma fluidez que deixa a desejar. E o famoso fica bonito apenas no primeiro e no segundo episódio. Já por outro lado, quando a gente olha para o passado, vemos obras que foram feitas com um cronograma diferente, uma filosofia de produção distinta, e em muitos casos um orçamento concentrado em apenas um projeto. A animação era desenhada literalmente quadro a quadro, e o que sobrava de CGI sobrava em paixão e técnicas artesanal. Mas cuidado, isso não é um ataque cego a tudo que é novo. É uma glorificação cega de tudo que é velho. A ideia aqui é analisar com critério, entender por que das coisas, celebrar a arte em suas diferentes formas. Então prepare a pipoca, ajuste o fone e venha comigo nessa viagem ao tempo. Vamos começar pelo lado, digamos, polêmico, a parte que vai fazer alguns de vocês concordar freneticamente, outros não. Vamos aos 5 novos animes que infelizmente não foi aquela animação muito boa como o primeiro da lista, e talvez mais emblemático dos últimos anos, é The Promised Neverland, segunda temporada. Como é possível? A primeira temporada era uma aula de suspense, direção impecável, uma animação que captura perfeitamente a tensão da obra. Era considerado um dos melhores shonens modernos. Aí vem a segunda temporada, o estúdio decidiu fazer uma adaptação mais acelerada, trancada da história. Não foi só animação ruim, foi uma decisão de produção catastrófica. Cenas cruciais viraram show de slide, personagens importantes foram completamente cortados, e o arco final, que é uma das partes mais densas do mangá, foi resumido a um PowerPoint no episódio final. Foi um caos tão grave que transcendeu a animação ruim e se tornou um símbolo de como não se deve adaptar uma obra aclamada, uma decepção que doeu na alma da comunidade. Em segundo, temos um exemplo clássico de produção desastrosa. Ex-Arma, meu Deus, onde começar? Esse anime entrou para a história como um dos piores já feitos. Em termos técnicos, a premissa era até interessante, mas a execução de mixagem bizarra, CGI ultra rígido e os modelos 2D mal integrados criavam um efeito de boneco de palito em um mundo de plástico. Os movimentos eram robóticos, as expressões faciais eram inexistentes e as cenas de ação eram completamente incompreensíveis. Parecia um projeto de estudante do primeiro semestre, não uma produção de televisão. Ex-Arm não é só um anime com uma animação ruim, é um estudo de caso sobre o que acontece quando todos os aspectos da produção dão errado. O nosso terceiro da lista é um que causou fricção pela franquia, mas desapontou pela entrega. Boruto, Naruto, Nichirei-chan. Mas certo, só dizer Boruto, né? Calma aí, fãs. Eu sei que o anime tem seus momentos de brilho, especialmente nos arcos principais e nas lutas, principalmente de Naruto. O problema é a consistência. Para uma série que vai ser semanalmente há anos, a grande maioria dos episódios é filha e o desenvolvimento da animação com o mínimo esforço possível. Os personagens ficam desproporcionais, a fluidez some, o estilo original de Naruto Shippuden parece ter se perdido em um mar de cortes e custos. E o dor de uma produção de longa continuação, qualidade, oscilação e violentamento. É um aspecto comum, acaba assistindo em muitos mais conteúdos meia boca do que aquelas cenas incríveis que visualizam. No quarto da lista temos um conceito bom, execução duvidosa. Escalation Knight Another World. Esse é um exemplo claro de excesso de má utilização de CGI.
A premissa do Cavaleiro Esqueleto é legal, o mundo é interessante, mas os personagens de CZ, especialmente nos momentos de ação, parece ter saído de um jogo de PS2. A integração com o cenário em 2D é estranha, a movimentação são desengonçadas e tira uma imersão da aventura. É um daqueles animes onde você pensa, se tivesse feito tudo em 2D tradicional, ou investido em uma CGI melhor, a qualidade poderia ter sido clássica do Isekai. Fica a sensação de oportunidade desperdiçada. Agora, para fechar com chave de ouro, das piores animações, das 5 piores, né? Temos nada mais, nada menos do que Nanatsu no Taizai, Os Sete Pecados Capitais. A primeira temporada tinha uma animação dinâmica, um charme único. A segunda já dava aqueles sinais de cansaço, mas a terceira, nossa senhora, foi um colapso visual. Proporção épicas. Os designs dos personagens ficaram irreconhecíveis em vários episódios, com rostos torcidos, corpos desproporcionais, cenas que deveriam ser emocionalmente virais, viraram memes pela sua falta de qualidade. Foi um declínio tão abrupto e visível que se tornou o principal ponto de discussão da temporada, ofuscando completamente a história. E uma prova triste de como o problema de produção e prazos impossíveis pode arruinar a reputação de uma série. Tanto que muita gente até abandonou o mangá, de tão ruim que a animação estava. Ufa, depois dessa lista até deu uma certa angústia, não é? Mas calma o coração, porque agora a gente vai para o lado bom da força, o lado que aquece o coração de qualquer otaku. Hora de celebrar a arte pura, a técnica que resiste ao tempo. Vamos aos 5 animes antigos que são verdadeiras obras-primas de animação e continuam lindos até hoje. Em primeiro lugar, não tem como não começar com o mestre Akira, de 1988. Esse não é apenas um anime, é um evento na história da animação mundial. Para a época, o orçamento foi astronômico, cada centavo está na tela. A quantidade de detalhes no cenário, o neon Tóquio e te deixa de queixo caído. A fluidez das cenas e de perseguição de moto, a transformação corporal do Tatsu, a explosão de cores e luzes, tudo foi desenhado à mão, quadro a quadro, com uma precisão e ambição que são raras até nos dias de hoje. Assistir Akira em alta definição é uma experiência que faz te perguntar como cargas d'água fizeram isso há mais de 30 anos. É simplesmente imortal. O segundo da lista é o que definiu o visual de uma geração e um banho de estilo Cowboy Bebop de 1998. A animação de Cowboy Bebop é cool, é fluida, é cheia de personalidade, tem um ritmo perfeito, a direção de Shiniro Watanabe é um trabalho do estúdio Sunrise, criar uma fusão perfeita entre 2D tradicional e alguns toques de CGI, que envelheceram como vinho fino. Os movimentos dos personagens em luta são coreografias com precisão de um filme de artes marciais. As cenas no espaço das naves são lindas, as dinâmicas, tudo isso embalado por uma trilha sonora de jazz que complementa perfeitamente a estética. É um pacote completo de sofisticação visual e sonora. O terceiro vai para nada mais, nada menos do que um marco do esporte e da animação dramática. Hajino Ippo de 2000. Meu amigo, se você quer ver animação que transmite peso, impacto, assista aos combates de Ippo. O estúdio Madhouse fez um trabalho fenomenal em capturar o físico brutal do boxe. Cada golpe parece doer. A sudorência, o sangue, a contração muscular, a velocidade das esquivas, tudo é exagerado de uma forma que só anime permite, mas com uma base realista. A animação consegue transmitir a exaustão, a determinação, a técnica dos pugilistas de uma forma que poucas obras no mundo conseguem. É emocionante, é tecnicamente brilhante e é perfeito. O nosso quarto anime da lista é um título que talvez muitos não se lembrem, mas é um tesouro escondido da animação experimental. Tekken no Kitty-Cat, de 2006, dirigido por Michael Ares. Esse filme é uma explosão de arte, o estilo de arte é distorcido, expressista, com perspectiva impossíveis em uma cidade tesoural, que é um personagem por si só. A animação é uma mistura usada de técnica 2D tradicional com CGI integrado. De forma orgânica, é uma paleta de cores que vai dar vibrante no sombrio em piscar de olhos, fluidez nas cenas de perseguição nos telhados de cair o queixo. Tekken Cat prova que a animação não é sobre ser realista, mas sobre expressar um sentimento, um mundo através de movimentos e da cor, pura poesia visual. E para fechar nossa lista,
De clássicos com chave de ouro, temos nada mais, nada menos que o épico maravilhoso com lutas, cenas, tudo perfeito, Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, de 2019. Brincadeira, ele não é tão antigo assim e também a animação dele pode se casar com as novas, modo das últimas que estão saindo, principalmente o modo filme. Mas a verdade é que vamos de verdade com um gigante, Fullmetal Alchemist Brotherhood. 2009 a 2010, sim, 2009 já é considerado antigo, para muitos. Isso só comprova nosso ponto. A animação de Brotherhood é feita pelo estúdio Bones. Um exemplo de consistência, qualidade durante 64 episódios. A série mantém um nível técnico, autismo, os designs dos personagens são fiéis ao mangá e cheio de vida. As cenas de alquimia são criativas visualmente, deslumbrantes, com efeitos de luz, partículas incríveis. As lutas. As lutas de Roy Mustang contra Lats, ou da inveja. A batalha final do Ardo. São sequências coreográficas animadas com clareza, um impacto que são a definição de shonen de qualidade. É a prova que quando um estúdio tem tempo, planejamento e paixão, o resultado da obra é que se mantém linda e emocionante, há mais de uma década depois. Então, galera, o que a gente aprendeu hoje? Que a discussão novo versus antigo não é preto no branco. Vimos que a indústria moderna, com sua pressão e demanda, pode gerar produtos apressados com falhas técnicas gritantes, como o Mercy Neverlay ou X-Marks. Mas também vimos que o passado nos deixou legados de obras que foram feitas com cuidado artesanal, um tempo diferente e uma paixão que transborda em cada quadro, como Akira e Cowboy Bebop. Importante é sermos espectadores críticos, entender que por trás de cada anime há centenas de animadores trabalhando sob condições muitas vezes difíceis. Valorize os estúdios que conseguem manter a qualidade e cobrar melhor as condições para a indústria como um todo. E aí, concorda com a nossa lista? Com certeza você vai ter a sua própria opinião, e por isso que a caixa de comentários está aí. Me conte qual anime novo te decepcionou profundamente pela animação e qual anime antigo você acha que continua insuperável tecnicamente. Vamos debater muito por lá. Se esse vídeo te fez reviver a nostalgia de ver um clássico ou ter argumentos para aquela discussão no grupo, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Se você ainda não é parte da nossa família, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos mergulhos que vamos fazer no mundo dos animes, e sempre com essa análise detalhada e sincera. Muito obrigado por ter assistido até aqui, de coração. Lembre-se, anime é arte, arte era para ser discutida, apreciada e às vezes até criticada com carinho. Independente da era, o que importa é a história que toca nosso coração. Mas uma boa animação, convenhamos, torna a jornada muito mais épica. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima vídeo. Valeu, galera, paz!